Depois, conhecendo um pouquinho mais o tema, né, me aprofundando mais, falei, não, é uma questão também de mudança de paradigmas, de mudanças de raciocínio. Tá? Bom, pessoal, o senhor Magrinho me apresentou, sou Janelan Roberto Carvalho, tá? Sou formado em eletrotécnica, depois me formei na área de automação industrial, com ênfase, me formei na eletrônica, com ênfase em automação industrial. Ok? Bom, para falar um pouquinho da indústria 4.0, deixa eu passar aqui, pressupõe que existem as outras indústrias. Existiu a 1.0, a 2, a 3 e assim foi. Quando que existiu essas indústrias? Nas revoluções, na Revolução Industrial. Então, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho, rapidamente, como foi essa evolução tecnológica nas outras perspectivas, nas outras revoluções. Ok? Então, o que eu gostaria de destacar aqui para vocês, pessoal, a questão dessa curva aqui, ó, a 1, a 2 e a 3. Vejam que nós temos aqui uma evolução linear, né? Quase que uma linha, né? E agora da 3 para 4, onde a gente vai falar, a gente já tem um salto significativo. Isso é visto, né? Isso acho que todo mundo percebe o quanto está sendo esse salto tecnológico. Vamos pensar em 2010, o que a gente tinha de tecnologia em 2000, né? Como está sendo essa mudança abrupta, tá? Então vamos voltar lá, um pouquinho na indústria, na primeira revolução industrial. Ela aconteceu em 1750, tá? A gente pode destacar aí um país, né, que foi a Inglaterra, que começou toda essa revolução. Quando a gente fala revolução, é porque a gente está falando de um modo de pensar diferente, de uma forma diferente de fazer a coisa. Deixa eu só ver aqui um pouquinho, ler uma mensagem, só um pouquinho, gente. Ok, autorizei aqui a gravação. Então, há uma forma diferente no pensar. Tá? Então, como eu falei para vocês, ela aconteceu na Inglaterra, ela aconteceu por uma tecnologia, que é o quê? A máquina a vapor. Então, a máquina a vapor deu essa capacidade de fazer diferente essa produção. Então, a produção antes ela era de uma forma artesanal, né? Onde o artesão tinha o começo e fim de todo o processo produtivo. Depois o artesão ele já começou a criar as suas ferramentas mais elaboradas para fazer a produção, né? numa manufatura. E com essa revolução em 1750 já chegava a maquinofatura, ou seja, a criação de máquinas para fazer quase todo o processo. Então, através de uma força motriz, que são os motores a vapor, você já consegue aí tocar uma máquina inteiramente dentro de um processo. Então, olhando um pouquinho essa figura, o que a gente pode destacar aqui? Essa aqui é uma indústria têxtil, né? E todas elas tocadas por quê? Por engrenagens, né? Por uma transmissão de correia. Então, você conseguia fazer essa produção. Se antes você tinha uma força motriz muscular, agora você tem uma força motriz aí, mecânica. Tá? E ela não mexe somente, quando você tem uma revolução, você não mexe somente com a indústria, e sim com todo o seu entorno, em toda a sua volta. Então, você também tem o êxodo rural, né? Então, as pessoas saem da produção rural e vêm agora para as grandes cidades por causa dessa demanda de produção. Tá? Também tem a ferrovia, então a gente pode destacar a ferrovia. A gente pode destacar também, só um minutinho, gente. Um pouquinho. A gente pode destacar também as navegações através do navio a vapor, tá? Então, todas são tecnologias que combinam para um pensamento diferente. Já na indústria, na segunda revolução industrial, que acontece em 1850,
tá? Então é importante colocar o seguinte pensamento para vocês. Quando é que acaba a primeira? Quando começa a segunda, tá? Ela não acontece do dia para a noite, mas existem algumas invenções que fazem essa, como eu falei, esse modo de pensar ser diferente, ok? Então, as máquinas já deixam de ser puramente mecânicas, chega a eletricidade, tá? Uma invenção muito importante é o motor a combustão, onde você tem uma força motriz com maior potência, ok? E isso faz uma explosão em vários aspectos, porque aí você já não tem só as ferrovias, você tem as rodovias e as aerovias, né? Pela questão do petróleo, pela questão do motor a combustão. Essa revolução ela não acontece só da parte tecnológica, mas também de uma outra forma de pensar. Então você tem o pensamento taylorista. O que é o pensamento taylorista? Que para nós hoje é tão tranquilo, a produção do especialista, né? Se antes você tinha um operador fazendo do começo ao fim a produção, agora você tem o especialista, né? Então, se você pegar aqui na nossa fotinha, aqui do montagem de um carro, na linha de Ford, você tem um especialista colocando a roda, calibrando, né? Colocando o volante, a porta, o estofado. Então, você tem pessoas especialistas na produção, tá? E o Fordismo, então, esse pensamento da especialidade que vem de Taylor, o que ele já observou? Bom, eu posso fazer uma linha de produção no qual o produto vai se deslocando, né? E o especialista vai andando junto com o produto, com o material que está sendo montado e vai criando forma nesse produto, né? Então tem ainda uma forma de fazer na questão da produção, ok? Aqui eu estou colocando mais para a gente se contextualizar, tá? Estou indo um pouquinho rápido, mas para a gente chegar onde é o nosso interesse, que é a indústria 4.0. Já na indústria 3.0, tá? A terceira revolução, ela acontece em 1950 e ainda está atual, tá? A gente está na indústria ainda 3.0, partindo para 4.0. E por isso essa importância de falar para vocês, né? Até quando eu fui convidado para fazer a palestra, eu fui convidado num pensamento 3.0, né? A gente ia fazer presencial. E você veja que doido, né? Nós estamos falando do furacão e estamos no meio do furacão. Já estou dando aí uma palestra nesse molde 4.0. Bom, a indústria 3.0 acontece no pós-guerra, tá? Sempre ela é uma evolução. E por que essa evolução? Porque a gente precisa fazer mais rápido, melhor, com maior qualidade, ok? As máquinas agora continuam sendo mecânicas, né, no seu processo, a eletricidade melhorou, aumentou, mas agora a gente tem o advento da lógica digital, ok? Os computadores, né? Computadores que a gente já não consegue viver mais sem eles. Os grandes computadores para fazer cálculo, os computadores pessoais e a internet. A internet revolucionou e revoluciona muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de fazer. Está aqui nós conversando através da internet. E a robótica também. A robótica que são braços robóticos, né? São braços elétricos e mecânicos, no qual ele faz uma dobra, tem a capacidade de fazer uma dobra, uma solda, uma colagem. Ok, pessoal? E o importante também é destacar para vocês que na primeira Revolução Industrial você tinha um país que começou isso, um país que encabeçava isso, que era a Inglaterra. Na segunda, já foi Estados Unidos, Alemanha e Japão. E agora, na terceira, você já não tem um destaque assim de um país, são vários países. Estados Unidos, Europa, Japão, outros países já têm
essa entrada dessa tecnologia também. E nós evoluímos também de um pensamento fordista para o toyotismo, né? O que é o toyotismo? Fazer por demanda, né? Como há a concorrência maior, então surge-se a necessidade de fazer por demanda, fazer just time essa produção. Ok, pessoal? Tá? Aqui só dá uma contextualização rápida para mostrar essa evolução. Tá? Essa evolução tecnológica, porque também há uma necessidade de produzir mais rápido, com maior qualidade, né, e ter ganhos maiores. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a evolução da indústria 3.0, tá? A evolução na visão da automação industrial, que é o que a gente já conhece aí. Bom, vamos lá, pessoal. Toda máquina ela tem uma lógica, né? Tem uma lógica de fabricação. Com o advento da eletricidade, foi possível fazer com que essa lógica fosse construída através de um pensamento digital, né? Antes você tinha as máquinas já fazendo um processo através de uma lógica mecânica, né? De engrenagens. E agora, com a elétrica, a gente consegue fazer com que use toda essa lógica digital do E e O, né, seja empregado para fazer a programação da máquina. Então, não sei a idade dos senhores, mas isso garanto que alguns já viram isso, ou trabalhando na indústria ainda tem esses painéis com as válvulas pneumáticas, que também você tem a lógica E e O, né? Temporizadores pneumáticos, chaves pneumáticas para fazer a programação. Com a evolução da eletrônica, a gente passou a ter essa lógica através dos circuitos integrados, E ou os CIs, né? E também com as lógicas a relé e a contatores, tá? Por que eu quis colocar isso aqui para vocês? Para destacar que essa programação, ela foi uma evolução porque ela separou a ideia da lógica, do pensamento, da programação, daquilo que tem que ser feito, com a parte de força. Né? Então, isso foi um pensamento importante. Antes era misturado, você fazia a máquina e a força e a lógica eram feitos juntas. Tá? Então, aqui você já teve um ganho na redução do painel, tá? Porque como, por exemplo, assim, sendo feito com as portas lógicas, são CIs, são peças pequenas, então você consegue fazer uma placa de circuito impresso, né? Então você reduz o teu painel para fazer a programação. Só que toda essa programação ainda é uma programação física. Concorda comigo? É programação física. Tá? Se você mudar a lógica de programa, você vai ter que mudar ali a fiação. Tá? Você vai ter que mudar. E com isso, com essa mudança, pode ser que você... Desculpa. Pode ser que você tenha que aumentar o teu painel ou tirar algumas peças, ok? Então se torna muito mais difícil fazer uma escalabilidade, um aumento, ok? Então vamos lá. Com o advento da computação, a gente já passa a ter essa programação, né? Quem não conhece o ladder aqui, através de uma programação digital, de uma programação representativa, ok? Então, essa programação que antes, se você fosse fazer uma mudança, era físico, agora passa a ser lógico. Você só muda de lugar um contato para um outro, muda o endereço, tá? Com isso você tem um ganho de velocidade, tanto em projeto, né, quanto em mudança. Isso também acontece por esse pensamento de entradas e saídas. O que foi visto? O que os engenheiros viram? Bom,
independente do tamanho da máquina, independente do tamanho do motor, independente do pistão, o que você tem são atuadores. Concorda comigo? Se é um motor com grande potência ou pouca potência, você vai ligar e vai desligar ele. Então, o que a gente precisa é de um computador no qual eu faço programação, tem a parte de entradas que são sensores e a parte dos atuadores. Tá? Não importa mais para a parte lógica o tamanho, a potência do que a gente vai atuar. Ok? Com isso, a indústria, né, teve um grande ganho. Qual que é esse ganho? Quais foram as vantagens iniciais? Ok? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, pessoal. Um pouquinho. Também dá um tempinho aí para vocês se recomporem. Só um pouquinho. Ok, vamos lá. Então, quais foram essas vantagens? Entradas e saídas relacionadas pela programação. Então, essa é uma dúvida até para quem está começando na programação de CLP. Professor, se eu tenho uma entrada, a primeira entrada, ela tem que estar relacionada à primeira saída? Não, não necessariamente. Quem vai fazer isso é a tua programação. Você vai fazer isso através do endereço. Então, você pode relacionar a primeira entrada com várias saídas, a primeira com a terceira, com a quinta, do jeito que você quer. Tá? Então, veja que você faz esse link, digamos assim, através da programação, não sendo mais física. Mudança e atualização do software se torna muito mais fácil, né? A gente já está cansado digamos assim, de ver isso acontecendo em vários processos. Você tem uma redução do painel, sendo que qual é o tamanho de um CLP? Né? Qual era o tamanho de um contador? Muitas vezes um contador é o tamanho de um CLP. O tamanho de um relé é o tamanho do CLP. Então você tem a redução de painel, você tem ganho com isso. A programação. Muitas vezes, quando você tinha só um arranjo físico, mesmo sendo o programador, se ele voltasse a fazer uma mudança daqui a alguns meses, ele esquecia, né? Por que eu pensei naquele momento para fazer essa programação? Né? E com o CLP você consegue documentar isso. Você consegue dizer, olha, aqui eu preciso intertravar o motor, não posso liberar esse pistão nesse mesmo momento. Você documenta até o teu raciocínio. Questão da escalabilidade. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, dei um clique a mais. A questão da escalabilidade. Se você quer mais entradas e saídas, o que você faz no CLP? Coloca mais entradas e saídas. Pluga ele aqui. Tá? Então, você pode começar com poucas entradas e poucas saídas, dependendo da tua máquina, e pode ir aumentando. Tá? Tem essa capacidade. Verificação imediata dos sinais. Isso aqui é muito importante. Até é algo que eu defendo bem para a parte industrial, né, do porquê do CLP. O CLP, mais do que ser um equipamento de programação, ele é um equipamento próprio para a indústria, porque você consegue verificar o que está acontecendo dentro do teu processo. Nós temos máquinas e máquinas, né? Temos painéis e painéis gigantes com várias fiação. E se você não tiver verificando, às vezes, um sensor, se ele está funcionando ou não, às vezes um mau contato, você demora muito tempo para estar visualizando esse problema. Tá? Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, gente, para a gente chegar bem próximo aí do interesse da indústria 4.0. Nós também temos as vantagens que foram acontecendo pelo aumento da tecnologia, né? Que é a simulação da programação. Então, hoje consegue simular antes, não precisa mais, às vezes, ter o físico, simula antes. A rede industrial descentralizada, a programação e atualização à distância. Isso aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, que eu acho que é bem importante. Há 10 anos atrás, muitas vezes,
eu na minha empresa, a gente tinha que prestar serviço para o cliente, fazer uma máquina, e às vezes o cliente ligava e falava, olha, a máquina não está funcionando, está louca, ela hora funciona, hora não funciona. Você tentava resolver isso por telefone, mas muitas vezes não conseguia, porque não foi ele que desenvolveu a máquina, então ele não tem aquele olhar técnico como a gente tem. Então você perdia tempo em ir, se deslocar para outra cidade ou para outro estado, a empresa tinha que pagar esse deslocamento, tá? E às vezes você nem gostaria de estar saindo numa forma de emergência, porque você tinha outros clientes para prestar serviço, tá? Então veja o quanto não demorava isso. E com essa capacidade que nós temos hoje, que você programa através da internet, você liga, você verifica e você consegue fazer uma atualização, uma mudança daqui, né? Que é o que acontecia. Muitas vezes eu chegava lá no destino e era um sensor que estava desregulado ou uma fiação que estava mordida, um mau contato. Então, com essa capacidade, o cliente e o fornecedor ganham, né? Ambos ganham. Então, esse acompanhamento também que a gente consegue do processo à distância. Tá? Aí eu já vou entrar um pouquinho na supervisão. Tá? Eu quis dar rapidamente falar um pouquinho da evolução do CLP. Eu sei que é um assunto que poderia estar horas falando sobre isso, né? Mas só para a gente ter essa contextualização também do que a mudança tecnológica está fazendo para os profissionais da automação industrial. Tá? Então vamos lá. Quando a gente fala em supervisão, a gente visualiza, né? Deixa eu passar aqui o mouse, a gente visualiza essa indústria no qual eu preciso estar monitorando os processos. Será que todos conhecem o que é o sinótico? Já viram falar dessa palavra sinótica? O sinótico é uma representação em forma de desenho de todo o teu processo, no qual você tinha essa representação em desenho, né? E você tinha algumas luzes mostrando, por exemplo, como está o seu processo, tá? Então você tinha aqui um painel, veja só como era anos atrás, né? Você tem um painel gigante elétrico para acompanhar o processo. Com a evolução tecnológica do computador, você passa a ter esse desenho aqui agora na tela do teu computador, verificando pressão, temperatura, vazão, tá? Várias variáveis, ok? Bom, quais são as vantagens de ter essa tecnologia? Você tem uma representação física melhor, então teu desenho fica mais aprimorado, ok? Você tem você consegue colocar isso em várias telas. Então, antigamente, num sinótico, é como se fosse aí uma lousa, né, de uma sala desenhada em que você tinha luzes representativas, tá? Então, veja, ocupava um grande espaço. Agora, com o supervisório computacional, você já tem aí uma tela do computador, um monitor, no qual você consegue colocar vários processos. Questão da escalabilidade, um acompanhamento do histórico. Então, só aqui um pouquinho. Acompanhamento do histórico, você consegue saber como estava esse processo há 1 hora atrás, há 1 mês atrás, há 1 ano atrás. Então, você consegue acompanhar isso. Questão de receita também. Então, através de uma mudança de um botão, de uma receita, você parametriza com várias variáveis um processo. Então, veja o ganho que aconteceu. Antigamente, você tinha que fazer essa parametrização como se fosse aí um checklist, né, de vários botões. Ó, botão 1 vai para o lado 2, aperta esse, solta essa chave. Você fazia isso. Agora não. Um botão você consegue fazer essa parametrização. Questão de alarme, nível de usuário, travamento de ações, né, que é bem importante. Evita dar um erro, fazer alguma algo que possa detonar o teu processo, tá? E o acompanhamento à distância.
Com o sinótico, você acompanhava o processo da fábrica, da indústria, mas o quê? Numa sala, ok? Já com os supervisórios, você pode ter essa sala, sim. Quem já não olhou uma foto somente das usinas hidrelétricas, onde você tem essa sala com vários monitores, vários painéis. Mas você consegue hoje acompanhar através de um celular. Tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então da indústria 4.0. Lembra que eu falei para vocês que a indústria 4.0 é muito maior do que só uma revolução tecnológica, e sim também uma revolução de vários aspectos? O que a gente consegue verificar aqui nessa foto mais representativa? O que está mais representativo? Dá uma olhadinha ali. Se vocês tivessem que olhar para uma tecnologia, qual que é a mais vigente? Eu acredito que todos vão falar aí do celular, né? Há 10 anos atrás, como que a gente pedia a nossa comida? Somente hoje, né? Como está em voga isso. Como que a gente pedia um vestuário, muitas vezes, o pessoal já está comprando tênis, calça, pelo celular, né? Por quê? Por que a geração e as pessoas estão optando por isso? Porque é mais rápido, é mais fácil, né? É melhor. Então, por isso que surge aí uma nova forma de pensar. Se nas outras revoluções a gente tinha o motor a vapor, o motor a combustão, ok? A computação, aqui também a gente tem algumas tecnologias que estão transformando a sociedade. Quais são essas tecnologias? Os robôs, tá? Somente uma grande indústria tem muito robô, né? Tem muito braço robótico fazendo a produção. Nós temos também software de simulação, tá? Então, quem mexe com CAD sabe hoje que o CAD consegue verificar colisão, temperatura, como que me fugiu a palavra um pouquinho, temperatura, colisão, vento, toda essa torção do material, tá? Então você tem um ganho aí na área de projeto. Os sistemas hoje estão integrados, conversando, né? Você tem essa verificação imediata. A internet das coisas, tá? Os relógios no qual nos monitoram. Há uma outra tecnologia. Então, se a gente tem se nós temos todos esses equipamentos conversando e fazendo essa mensagem digital, nós também temos que ter a cibersegurança, né? Não sei se alguém já assinou um contrato digitalmente pelo computador, então tem que ter aí algo que cheque que é a pessoa, tá? E dê toda essa parte de segurança. A questão da internet, dos dados na nuvem, já usamos. A tecnologia de fabricação através, não só agora digamos assim, de retirar material, e sim de depositar material, que são as máquinas 3D, tá? Então, isso ainda tem muito a evoluir, é claro, né? Estamos no começo, mas aí tem uma perspectiva muito boa para esses equipamentos, no qual vão fabricando, depositando material, tá? A realidade aumentada e os Big Data, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, então, agora. Nós fiz toda essa explanação, mas vamos falar um pouquinho agora da indústria em si, tá? Se você pensar num fluxo de compra, agora nós estamos falando da indústria, tá? Você tem aí, numa forma rápida, bem resumida, o pedido, a fabricação e a entrega. Pelo menos deveria ser assim, né? Ser tão tranquilo dessa forma. Ok? Vamos pensar um pouquinho no pedido.
Como era feita aí há 10 anos atrás? O cliente entra em contato com a empresa através de um vendedor, né? Muitas vezes era por telefone, às vezes encontrava o vendedor retornava, ou não encontrava, o vendedor retornava. O cliente chegava e falava, olha, eu tenho um produto, tá? Eu faço aí uma geleia, eu quero uma embalagem para essa minha geleia. Será que você consegue me atender? Que produto você tem? Então você tinha essa parte, essa conversa. Quais são os produtos? Ah, espera aí que eu vou te mandar um e-mail, vou te mandar uma foto, ou eu convido você vir para minha empresa, tá? Conhecer meu produto. Tá? Então com isso todos concordam que tinha um tempo, né, para isso acontecer, né? Então você tinha um tempo. O cliente, então, depois ia negociar com a empresa ia avaliar a capacidade de pagamento do cliente, tá? Isso é uma coisa bem importante. A empresa e o cliente iam negociar o tempo de entrega, iam fechar o pedido e muitas vezes o cliente paga faturado, né? Somente em grandes indústrias, grandes empresas. E o pedido vai para a produção. Então, tem um tempo para isso acontecer. E esse tempo já não pode mais ser dessa forma, nessa rapidez que nós estamos. Qual é a nova forma? O cliente entra em contato com a empresa através do site, conhece os produtos oferecidos através do site. Se não tiver os produtos, às vezes ele solicita uma amostra, a amostra chega para ele, consegue fazer essa conversa do jeito que a gente está conversando, falando, né? Através de videochamadas. Tá? Então é muito mais rápido isso acontecer e fecha muito mais rápido. O cliente escolhe o que precisa no site. Muitas vezes as empresas agora estão caminhando para isso. O cliente já faz o cadastramento, paga pelo site mesmo e o pedido vai para a produção. Então veja que não é só, nós não estamos falando da indústria 4.0 só num pensamento de produção, também nesse pensamento do pedido. Tá? Então existe hoje os profissionais de compras e de vendas também estão se atualizando para essa nova forma. E a entrega, tá? Aqui bem rapidinho, no pensamento anterior, o vendedor entra em contato com o cliente e informa o dia da entrega. Hoje, o cliente acompanha através das mensagens automáticas o início e término da produção. Então chega para ele, olha, teu produto vai estar disponibilizado daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, aí depende, ou o cliente manda o caminhão ou a empresa envia para o cliente. Ok? Bom, na questão da supervisão também, antigamente você tinha, não é bem antigamente, né? Há pouco tempo você tinha só uma supervisão do teu processo, monitorando ele, controlando ele. Hoje você já tem já há uma necessidade de você monitorar a performance do seu processo, tá? Então, aqui, ó, várias telinhas, né, os dashboard, no qual a empresa já está monitorando o processo. Por que precisa monitorar o processo? É aqui que até essa palestra ela vem crescendo, digamos assim, para mostrar isso para vocês, tá? Que muito mais do que um profissional de automação fazer uma programação de fabricação, agora também ele tem que se preocupar com a performance da sua máquina. Tá? Então, quando a gente vê vídeo, quando nós vemos vídeos da indústria 4.0, muitas vezes a gente vê aquela indústria perfeita, linda, limpinha, onde os processos são bem definidos, mas a gente sabe que existe uma diferença entre o ideal e a realidade. Qual que é o ideal? O ideal dentro de um processo é que as peças sempre saem perfeitas, sem retrabalho. Mas isso acontece, gente? Você tem 100% de peças perfeitas? O tempo de fabricação não tem variação? Né? Então, o tempo no modo ideal não tem variação. A máquina 100% está funcionando. Não há manutenção. Você sempre tem a disponibilidade de máquina. O que é isso? O cliente pede um produto para ser feito,
um tipo de embalagem, digamos assim, você já tem aquela máquina para fazer aquele tipo de embalagem. Será que ela não está fazendo outro produto? Você não tem que esperar para fazer esse produto? A máquina não tem setup, ela não precisa ter setup, você não precisa colocar um molde diferente, um berço diferente. A máquina sempre está abastecida, sempre tem os insumos necessários para essa máquina. A variação externa, não tem variação externa que afeta o processo, a temperatura não afeta o processo, né? O desgaste não afeta o processo. A matéria-prima que você recebe sempre é igualzinha, não tem variação? A gente sabe que não. A realidade é outra. A realidade é você produz peças boas e peças ruins, tá? Conformes e não conformes. Você tem tempo de fabricação com variação, tá? Mesmo uma máquina bem robusta, você tem uma variação sim. As máquinas param por manutenção. Você tem que fazer manutenção preventiva, preditiva e corretiva. A disponibilidade de máquina ela é limitada, tá? Está fazendo várias coisas com a mesma máquina. A questão do setup, máquina tem setup, tem que trocar molde. Máquina está esperando ser abastecida, variação externa afeta o processo, matéria-prima com variação e máquina configurada para melhor fabricação. Ou seja, o que eu quis colocar aqui? Como a matéria-prima tem variação, você às vezes não consegue colocar, você consegue colocar o ponto ótimo, que é aquele que vai conseguir trabalhar um pouco com essa variação. Tá? Então, o profissional hoje, industrial, além da programação, ele também tem que fazer uma programação de verificação da produção. Ok? Então, isso é bem importante. Cada vez mais as empresas estão pedindo para isso. Né? Não é só a questão de entregar a máquina fazendo aquele processo, e sim ela falando como está fazendo aquele processo. Isso é algo que vem crescendo bastante. Vai ter que ter uma padronização de pensamento. Tá? Isso vem evoluindo. E aí que eu quero chegar com vocês. Bom, se a gente pegar um ciclo de produção, tá? Você tem o início, quando você vem com a matéria-prima e vai fazer a produção e sai com o material, tá? Mas dentro desse ciclo de produção, você tem um ciclo da máquina, no qual a máquina está fazendo todo o processo, mas você tem uma parte onde o operador está dando um start na máquina, está fazendo uma inspeção, às vezes vem o produto, muitas vezes ela não tem uma inspeção por câmera, sim uma inspeção humana, então ele está fazendo essa inspeção. A máquina também está esperando ser abastecida, então você tem esse tempo de desperdício. Então tudo isso você tem que somar no teu ciclo de produção. Então você tem aí dentro do CLP um contador de tempo de ciclo de máquina e um tempo aí de quando começa essas operações, inspeção, enfim, tá? Então você tem um ciclo de produção. Então vamos olhar aqui, ó, tudo isso aqui está englobado dentro de uma parte de um laranja, tá? Que é aqui, ó, tempo de produção. Mas é só isso, é simples assim. Então quer dizer que se eu tenho uma máquina no qual eu tenho um ciclo de produção médio de 10 minutos, é isso que eu vou colocar para cobrar do meu cliente, né? Pelo menos na questão de tempo. Muitas vezes é isso que acontece, mas isso é falho. Por quê? Porque se você colocar no final do dia, no turno, você tem paradas. E muitas vezes essas paradas não são rápidas de você notar, de anotar e de saber. Que é a parada de manutenção, a parada de setup, a parada da qualidade. Às vezes a qualidade tem que olhar se libera ou não o produto, então para a produção. A parada por falta de pedido, espera de material. Então, se você for somando tudo isso, no qual é um desperdício de produção, você tem o teu takt time real, que é quando você está, digamos assim, cuspindo peça da sua produção. Tá? E a gente sabe que as empresas fazem essa checagem muitas vezes por formulário.
tá? Mas hoje você tem que ter isso em tempo real. E é por isso que precisa de uma programação, tá? Então, no mínimo, hoje, um profissional de automação industrial, ele tem que estar programando também essa máquina para estar tendo o tempo de máquina atual, tempo médio, né? O tempo de produção atual, ou melhor, tempo de máquina atual, aquilo que está acontecendo ali na hora, o tempo de produção atual, o tempo médio instantâneo. Então, não é você esperar acontecer 100 para fazer aquela divisão por 100. Você faz isso através de uma média ponderada. Tempo médio instantâneo da máquina, o tempo médio instantâneo de produção, tá? O tempo de parada por setup, o tempo de parada por qualidade, manutenção, falta de material, tempo ocioso ou falta de pedido. A indústria, ela precisa dessas informações para estar melhorando, para estar sendo mais eficiente, ok? Quantidade de peças boas, conforme, peças ruins não conforme, né? E a gente sabe que tem aquelas pouco boas, não tão boas, não tão ruins, então também saber desmembrar isso, tá? A máquina que mostra o tipo de problema que aconteceu, tá? Quantidade de refúgio por setup, quantidade de refúgio por manutenção. Então, hoje, quem é um fabricante de máquina, ele já tem que estar oferecendo isso para o seu cliente, tá? E através de uma rede industrial, ele está disponibilizando isso para um supervisório. Então, aí que eu acho que precisa aí de uma evolução, aí de uma metodologia, de uma padronização dessa programação para a gente ter uma informação real, ok? Bom, então o que eu quero falar para vocês? Que a programação das novas máquinas, além da programação lógica do processo do CLP, ele deve conter uma programação dos dados de produção, que é isso que eu apresentei. Disponibilizando isso via rede para os supervisórios. Tá? Um pouquinho aqui, gente. Então, rapidamente, até na questão da supervisão, é importante que a gente entenda que a gente tem aquela telinha, digamos, que é uma parametrização da máquina, mas nós temos uma supervisão de processo, que é onde você mostra as variáveis acontecendo e você faz o controle, mas tem agora também uma supervisão de eficiência, que é aquela tela maior que eu mostrei para vocês. Opa, aqui, ó. Então, hoje, um profissional na área da automação industrial está trabalhando bastante com essa questão da performance, porque o dono da fábrica, o gerente, ele precisa estar na mão sabendo certinho o quanto ele está pagando por aquela fabricação, tá? O quanto ele está deixando de ganhar. Isso devido à concorrência. Não dá mais para a gente colocar aquela gordura e tentar vender da forma porque tem a concorrência. O cliente, a empresa que sabe bem certinho quanto gasta, né, tem essa contabilidade fina, é aquela que sobrevive melhor. Tá? Melhor aquela que sobrevive, né? Eu quis colocar aqui essa visão para essa figurinha aqui para vocês, para mostrar que não adianta a gente ter só um pensamento tecnológico dentro dessa indústria 4.0 e não levar a consideração dos desperdícios que a gente tem dentro de uma empresa. Tá? Isso aqui é uma figurinha do Lean Manufacturing, não sei se todos conhecem, mas uma empresa eficiente tem que ser uma empresa que evite esses desperdícios. Esses desperdícios de tempo de espera, tá? Desnecessário para o processo. Então, a gente tem muito a ganhar também a forma como você constrói a máquina. Tá? Então, você está provando para o teu cliente que aquela máquina ela é mais rápida, mas além dela ser mais rápida, ela tem uma maior repetibilidade, ela é mais robusta, ela tem menos manutenção. Tá? Então, questão também de desperdício de transporte, manuseio de material, superprocessamento, estoque, né? A gente sabe que estoque é perda de dinheiro, né? Tem muito estoque, você tem que ter um local para estar colocando isso.
Tá? Isso nem citando os materiais que são perecíveis. A questão também da movimentação, os defeitos, a má utilização do capital humano. O que seria isso? Às vezes você tem pessoas que podem estar rendendo melhor na empresa em outros campos, também é importante. E a superprodução também é um desperdício. Se você tem grande produção, mas também não faz o uso dessa demanda, você está desperdiçando. Ok? Eu vou passar, pessoal, sei que é rápido, né? O tempo passa muito rápido. Gostaria de estar batendo um papo com vocês, mas eu vou passar um vídeo mostrando uma fábrica da Bosch, tá? Que tem essa referência da indústria 4.0. Tá? E depois eu vou deixar uma pergunta para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Professor Carlos, eu vou passar o vídeo, daí se estiver falhando alguma coisa de som, você me avise, tá? Ah, sim, qualquer coisa eu dou retorno aqui. Tudo bem. Então vamos lá, pessoal. Our world is constantly changing. The Internet of Things and Services expedites innovations faster than ever before. What seemed like a distant future some years ago is today's reality. We face the fourth industrial revolution due to the means of digital interconnections. At the Bleichach plant, we hold the ideal starting position for the implementation of Industry 4.0. Already today, we operate a standardized production network with 11 plants and more than 5,000 machines worldwide. Due to our standardized machines from our in-house special machine building unit, we're able to draw on over 15 years of experience in the field of interconnected production. Here, processes arise which will change the world of tomorrow. The full automation of our flow of material through technologies such as RFID and MEMS streamlines our logistic processes and reduces stocks. Simultaneously, we create transparency along the entire value stream in real time. Our tools know their optimum lifetime because of methodical analyses and measurements. They are subject to standardized maintenance processes and guarantee 100% traceability. In our constant effort to improve, we access automatically created analyses and evaluations. This way, we can focus on what is important, the availability of our machines. They can detect trends and report critical developments onto the operating personnel before output losses occur. Occurring interferences are being linked to already known error patterns. Recommendations for action are derived from these patterns and enable our personnel on site to act as skilled problem solvers. At the same time, the feedback of the operator creates a closed control loop and a worldwide knowledge database. In the case of previously unknown complications, we immediately contact centrally organized experts via live image. Thereby, we save crucial response time, which benefits the production and can in turn be used for the maintenance of the worldwide knowledge database. The ability of our machines to communicate with each other allows for a flexible reaction to production parameters of upstream processes. The inspection efforts in the final assembly phase are thereby reduced. Flexibility and an awareness of upcoming changes are essential and inevitable. Each individual is being thoroughly prepared for this development and receives the support needed in the form of individual training concepts and a confident and reliable management culture. In all of this, we pursue one clear objective: ensuring the future of our sites and thereby the future of our employees. Because there are some things you simply cannot copy. Então, pessoal, para
chegando aí ao final, gostaria até de fazer uma pergunta para vocês. O que fazem os profissionais da indústria 4.0 nesse vídeo aí? O que vocês acham que... como vai trabalhar agora esse profissional na indústria 4.0? E como que vocês, na área da automação industrial, vão contribuir para a indústria 4.0? Professor Jorlan, posso solicitar para abrir o microfone? Vamos já deixar. Sim, pode sim. Ótimo. Primeiro, parabéns, professor Jorlan, por todo o conteúdo que repassou. Pessoal, então fique à vontade, tá, para abrir os microfones e ter esse bate-papo aí, aproveitar o professor Jorlan com todo o conhecimento que ele tem com o assunto. Fique à vontade, hein? Pessoal, então convido vocês para a gente conversar um pouquinho, que a gente cresce bastante aí com a opinião e com a argumentação de outras pessoas, e também para saber melhor um pouquinho sobre vocês, onde trabalham, né, e o que podem contribuir aí com o nosso bate-papo. O professor Jorlan o pessoal está respondendo no chat ali, se quiser dar uma olhada. Ou, eu posso digitar aqui, se achar melhor. Pode digitar, eu não... Não, beleza, eu dito aqui, acho que é melhor. Então, o Alessandro Jesus, então ele só comenta aqui, boa noite, eu trabalho em uma planta da Renault em São José dos Pinhais, e esta planta de injeção de alumínio já está na era da indústria 4.0. Então, comentando da Renault. Legal, a gente sabe que a Renault aí tá bem à frente, né? São as indústrias automobilísticas, são 4.0, né? Elas estão bem à frente aí na sua forma de pensar, porque também além da parte tecnológica, elas já trabalham com Lean já há muito tempo, com o projeto Six Sigma, né? Então, realmente é o que tem de melhor. Boa noite, professor. Boa noite. Então, sou eu. Eu já faz 3 anos que eu trabalho nessa empresa. E entrei lá desde o início do projeto, desde quando estavam levantando o barracão. Sim. Montagem de máquinas e tudo. Tá bem bacana. Que legal. E o que a gente tem que ter é treinamentos, porque são todos equipamentos, maiorias eletrônicos, sistemas, programações, né? Sim. É muito bacana. Tem que estar bem atualizado. Sim. Para poder rodar uma máquina. Você já está há quanto tempo lá? Mais de quantos anos? 3 anos e 3, 4 meses por aí. Desde o início. Desde o início. E o salto é muito grande, né? Nesses 3 anos. Muito grande, muito rápido. Muito rápido. É incrível. Uma preocupação até na questão de poder dar essa palestra, porque realmente na empresa de vocês têm o que tem de melhor, né? E eu visito várias empresas e às vezes ela ainda está reticente para esse tipo de automação, né? Para esse nível de automação. Sim. Eu não digo que elas... o investimento, né? E também na questão que eu vou dizer assim, de pensamento mesmo, né? O investimento é alto. Sim. O feito com o funcionário também é bacana. Sim. Tipo, é muito diferente de outras empresas que eu já trabalhei. Sim. Eu faço algumas automações em algumas empresas e eu digo que até ela está naquele começo da 3.0, digamos assim, né? Ainda a forma de pensar, porque assim, a gente tem que, essa nova concepção, ela mexe não somente na produção, né? Mas também toda a cadeia de venda de uma empresa, né? Então, várias coisas têm que estar combinando para isso estar acontecendo. E por ser injeção de alumínio, dito área de fundição, né? Sim. É uma fundição limpa. Poucas perdas de peças. É incrível. Já trabalhei em outra empresa de fundição aí, e lá é muito diferente. É muito ganho que tem com a
automação dos equipamentos, máquinas e sistemas e tal. Sim, sim. O que está atrapalhando nesse momento é só essa pandemia, né? Isso é o que atrapalha bastante, né? A gente todos os profissionais... Este mês de junho, para ter ideia, não tem programação de produção. Ou seja, então, vai ficar o mês inteiro máquina parada. E máquina parada não é bom, né? Sim, mas na com máquina certeza. de injeção de alumínio. E depois também, né, para começar de novo essa, digamos, essa engrenagem aí tá acontecendo, demora um tempo, né? Não é assim tão rápido, né? Essa retomada aí A retomada. vai ser lenta porque nós iremos todos participar de treinamentos novamente. Sim. Qualidade, os básicos, qualidade, 5S, segurança, até mesmo treinamento sobre alguns itens da máquina mesmo, sistemas, já para não ter percas com erros banais. Banais, sim, é verdade. Daí vai ser uma retomada lenta. Uma lenta, sim. Eu imagino. Essa retomada aí tá... Eu também estava com alguns trabalhos, né, na área aí de projetos e também foram todas paradas nesse momento. É difícil tá mesmo. geral congelado, né? Geral mesmo. Mas bacana, professor. Mas legal, obrigado. Espero ter contribuído. A gente passa, o assunto é bem abrangente, né? Sim, é interessante, muito interessante. Eu quis passar um pouquinho uma visão do profissional da automação industrial, né? O que muda agora no projeto dele? É isso que eu quis passar. Eu já tive aula com o professor Magrin também, no semestre passado, e já foi também abordado sobre a indústria 4.0. Legal. É um assunto bem interessante e é a tendência, né? Sim. Nas engenharias hoje é inevitável, né, a gente não falar sobre 4.0. Não tem mais como não falar, né? Não tem. É isso aí, professor. Beleza? Muito obrigado. Sabe que... Obrigado também, Alessandro. Valeu. Professor Magrin, sabe uma resistência que às vezes a gente tem na empresa? É porque muitos gerentes, administradores não vão mais para uma sala de aula, né? Ou digamos assim, não sentam ouvir isso. Então a gente tem essa dificuldade. Porque realmente quando você pega uma Renault, uma grande empresa, você já tem isso, já vem da cultura, é um crescimento, né? Mas para algumas empresas é uma ruptura, é um jeito de pensar diferente, né? Uma ruptura muito brusca, né? Então você encontra aí como dizer assim, não é uma briga, me faltou a palavra, é reticente dele, né? É um conflito que tem mesmo, né? Um conflito, isso. Um conflito. E eu acho que é interessante também essa universidade também está promovendo para os gerentes dessas empresas, está vindo e recebendo essa informação, essa troca, né? Fica mais fácil da gente trabalhar com aquilo que tem de melhor. Licença? Então, essa empresa, Alessandro, ela já nasceu desde o início, já com toda essa tecnologia. Sim. Desde qualquer máquina lá, ela já nasceu com direção a 4.0. Sim. Bem bacana. Como foi do zero. Desde o zero já foi com tendência 4.0. Bacana isso. Quando você tem uma transformação, né? É que nem em casa, né? Quando você já começa com a casa bem feita, é melhor, né? Quando você tem uma reforma, é pior. Exato. Então, quando você tem a indústria ainda fazendo essas mudanças, ela é bem mais difícil mesmo. Sim, tem uma certa negação, né? Uma negação, sim. Até para os profissionais que estão dentro, né? E vai muda, né? Muda, ninguém gosta da mudança. Mas eles têm que entender que está dando outro tipo de oportunidades. Tanto que nós mesmos vamos fazer treinamentos em outros países. Sim, ó, que legal. Fora do Brasil aí para poder ter o treinamento correto. Muito legal. Vocês recebem muita visita de outros? No momento não, né? Mas já teve, assim, tipo, mais da aliança mesmo. Tá. Mas sempre tem visitas externas, assim, porque é algo novo, né? Sim. Bem legal. Legal. Bacana. É muito diferente. Sim.
Sim. E bacana, tipo, já do início, começar do início, já tudo, sistema, equipamento, gestão, tudo já É porque direcionado a 4.0. é que trabalha na performance, né? Não somente no fazer, né? Uhum, correto. Na performance da É produção bacana. mesmo. E a cultura também, né? A cultura, sim. Legal. Muito 10. Um ponto relevante que a gente da indústria 4.0 é a questão dos pilares, né? Então, se a gente fala hoje de um profissional da indústria 4.0, na verdade, eu acredito que não existe um profissional que consiga ter um conhecimento de todos os pilares da indústria 4.0, né? Então, a gente vai ter o especialista em robótica, vai ter o especialista em Big Data, vai ter o especialista em Cybersecurity, então, mesmo manufatura aditiva, né? Ou seja, isso que é interessante, né? De abre para diversas áreas, né? Então, não é só profissional de controle, ou profissional de mecânica, ou profissional da computação, né? Então, a gente tem Sim, multidisciplinares dentro desse conceito. sim, é verdade. Sim, uma É situação. porque também digamos assim, o produto também está se agregando mais, tem mais valor agregado, né? E isso faz com que o processo também tenha que ser melhor controlado, né? Sim. Então, deixa eu só ter outros comentários aqui. Então, o comentário do Alexandre. Boa noite, eu trabalho na empresa Valmet. Estamos implantando a indústria 4.0 nas fábricas de celulose que construímos, onde temos acesso remoto dos equipamentos e geramos soluções de regulagem que oferecem melhorias via remota. Então, isso é bem Legal. interessante. Sim, legal. O outro do André, acredito que os profissionais irão além da automação em si. Eles podem se adaptar a extrair dados de produção para implementar em uma possível inteligência artificial e facilitar as descobertas na fase de produção, além de otimizar as Uhum. disposições das empresas, independente de estar próxima localmente, com base no que a gente vê de internet e 5G. É algo até que eu não falei ali, né? Passou um pouquinho rápido na palestra, mas a gente costuma dizer que as máquinas estão falando, toda hora elas estão falando sobre a sua performance e elas contam também se estão perto de dar uma manutenção ou não. Então basta estar escutando isso. E como está escutando? É através dessa programação, dessa inteligência artificial, você já consegue estar obtendo essas informações, né? Não esperar acontecer. Sim. Elaine Sintra faz uma pergunta aqui: o Lean Manufacturing não é obsoleto para a indústria 4.0? Assim que a gente tem World Class Manufacturing? Olha, o Lean, em que sentido, assim, em que sentido seria Elaine, obsoleto? você consegue abrir o microfone ou fazer mais algum comentário ali só? Consegue abrir o microfone? Se a pessoa acessa sem microfone, ele tem que ficar... não respondeu aqui. É porque talvez tenha um entendimento do Lean, mais ou menos uma participação maior das pessoas, é isso? E ela entende que na indústria 4.0, como é uma produção totalmente robotizada, não teria Ela não conseguiu esses responder. desperdícios? Não conseguiu dar o retorno aqui. Bom, vamos ver, só aguardar aqui. Mais alguma pergunta, um comentário? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Jornela, tudo bem? Tudo bem? Eu queria falar que eu também faço estágio na Renault, né? Assim como o Alessandro Jesus, eu tenho bastante contato com a indústria 4.0, que está bem implementada na Renault, né? Dá para ver principalmente a parte de conectividade e dados. Mas foi em 2018, quando fiz um ano de estágio na Bosch, que eu comecei a ver a indústria 4.0 e a sair um pouco da caixinha, principalmente da parte do ramo da fábrica, né? O ramo fabril.
Acredito na Bosch, eu trabalhava em trazer novas tecnologias assim para a América Latina e produtos de conectividade, automação, e ele está bem forte, crescendo bastante, principalmente no ramo agrícola, né? Ramo agrícola e da construção. Principalmente na parte de automação, na parte de sensores, assim, e a própria conectividade, né? Na parte de dados e gerar esses dados para esses ramos. Eu acho que é bem interessante isso, né? A gente tentar sair um pouquinho da caixa para buscar novos olhares, assim, para trazer a indústria 4.0. Legal, legal. Na parte também da administração, né? Você tem isso também, não só quando a gente fala em produção. Recentemente eu estava fazendo uma pós na área ali de Six Sigma e a gente vê também a questão da área médica, né? Utilizando bastante conceitos nessa área, né? A gente sabe que muitas vezes ela não pode ser totalmente automatizada, mas ela já tem vários aspectos da indústria 4.0. Porque se a gente olhar a figura ali, não é só a robótica, né? Nós temos várias outras tecnologias para a indústria 4.0 que pode ser usado para as outras áreas. Deixa eu só voltar aqui. Né? Então, desde a simulação, né, a área médica pode estar usufruindo, os big data e assim por diante. Então, questão Mas legal, Renan, pode contribuir mais aí, bem bacana. Questão do Lean que está gerando polêmica, que o Leandro comentou que ele acredita que se o processo for enxuto, nós vamos automatizar desperdícios, né? Vejo que o Lean deveria ser um pilar da indústria 4.0, então ele já acha que deve estar realmente na indústria 4.0 o Lean. O Lean, na verdade, já é um pensamento de produção, né? De evitar esse desperdício de produção, ele não fala só na questão tecnológica, mas você pode estar pensando ele de diversas formas, né? Até acho assim, sempre a gente tem que melhorar, né? Não é porque você tem máquinas totalmente automatizadas que você não tem, às vezes, um ganho de produção por um layout diferente, né? Uma forma diferente de fazer. Eu acho que tem tudo a ver com essa evolução, né? Claro, assim, a gente trabalha bastante nessas metodologias de trabalho, né? Na parte de desperdício, do Lean, do Scrum, desde um Six Sigma, né? Eu acho que isso não vai estar sofrendo, vamos supor, ser obsoleto por causa da indústria 4.0. Ótimo. Mais alguma observação, perguntas? Eu queria comentar na minha empresa, eu que dei o comentário ali da empresa Valmet, né? Na minha empresa, a minha empresa é origem finlandesa, né? E na Finlândia, é multinacional, daí na Finlândia e Suécia, a gente já trabalha há muito tempo com esses óculos de realidade virtual, que o usuário pode estar longe, ele consegue ver dentro da empresa, ou por realidade virtual mesmo, ou o usuário usa o óculos e ele vê para o equipamento e dá a capacidade, como está funcionando. São tecnologias, na verdade, que nos outros países estão há anos já estão usando. No Brasil, aqui, a gente ainda sofre é difícil implantar isso. Muitas empresas elas acham o custo muito alto e não vê a real necessidade para isso, né? Mas aos poucos as empresas estão entendendo, estão amadurecendo. Ainda é muito, na minha visão, não está maduro ainda o mercado para esse tipo de tecnologias. Ainda não viram o benefício que gera isso, né? Ok.
Oh, legal, ver que todos aí estão trabalhando em empresas top, né? Empresas que estão já... Porque até quando eu fiz aqui essa palestra, né? Muitas vezes a gente tem essa preocupação de pessoas, às vezes, que ainda não têm esse contato ainda com essas tecnologias. Estou vendo que vocês já estão aí bem à frente. O que a gente está fazendo tem como é que se chama? É uma central de dados, né, que ela coleta os dados dos equipamentos e de várias empresas. Daí o próprio sistema ele gera as soluções de uma forma automática para corrigir e configurar o equipamento para consertar aquele problema na indústria. Uhum. Ok. É bem interessante. Legal, legal. Tem algum profissional que desenvolve máquinas assistindo a gente? Eu projeto equipamentos, no caso. Tá. Então, as máquinas automatizadas, você faz algum projeto dentro da tua empresa? Isso? Eu projeto equipamentos na parte mecânica, né? Daí a gente tem setores que tem automatização, né? Daí o que hoje em dia acontece é mandado vários, por exemplo, motores e motorredutores já com conexão, né? Para ter esse link de conexão com sensores, para ficar tudo conectado. Atualmente, equipamentos de máquina de papel, que gera o papel, né, tem toda essa parte de conexão, né, que eles já vendem e já implantado isso, já vai, mesmo que o cliente não utilizar, já vai com esse suporte para no futuro, quando quiser acionar os dados, já está tudo pronto. Legal, legal. Eu trabalho na área da automação, mas principalmente em empresas com nível de automação menor, né? Então, elas assim, tem realidades e tem realidades, né? Eu vejo assim que vocês estão numa realidade bem alta perante outras empresas, né? Então, a gente tem ainda essa briga de estar colocando, às vezes, um equipamento com melhor, né? Pela questão ainda da realidade daquela empresa. Isso aí. Tem uma pergunta da Franciele aqui. Vou falar boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela palestra. Eu sou da área comercial, uma indústria de extrusão de plásticos e estudo também análise e desenvolvimento de sistemas. Estamos na fase de transição para o 4.0 e realmente o que mais sentimos nesse momento é a resistência das pessoas com relação às mudanças. Sim. Eu acredito que, em si, qualquer mudança traz consigo a necessidade de adaptação e aí que as pessoas são focadas, quando percebem que o profissional de hoje também precisa se adaptar, capacitar. E quando essa realidade vem à tona, elas se sentem ameaçadas, o que torna mais difícil a aceitação. Sim, então isso acho que vem desde a primeira revolução industrial, né? Isso é verdade. Essa atualização aí e cada vez mais necessária, né? E é o que eu costumo falar para as empresas é assim, ó, não tendo essa evolução, o teu concorrente do lado vai fazer, né? E ele vai ter maiores ganhos e muitas vezes você, não tendo essa mudança, vai perder na competição, felizmente. Acho que, na minha opinião, com relação a isso, acho que tem que ter todo um tratamento da empresa também, né? Falando das mudanças e como tratar os próprios funcionários para que eles comecem a se adaptar e ver que vai ocorrer essa mudança e qual é o jeito deles andarem junto com a mudança, né? Sim. Não tem simplesmente que mostrar jogar o cenário, né? E falar agora mudou, mas sim, tipo, ter um caminho toda uma trajetória junto com as pessoas que trabalham lá, né? Sim, é verdade. Tem que mostrar esse cenário, né? Esse caminho, né? Não só na imposição, digamos. Né? Isso aí. Posso fazer uma última pergunta para a gente
fechar. Sim. Mais alguém tem alguma dúvida? Então, só aproveitando a questão do evento, né, nosso evento de robótica, como é que o professor vê a robótica móvel industrial dentro da indústria 4.0? Digo, tanto dos profissionais quanto de processo produtivo. Da robótica móvel? Industrial, né? Da robótica. De industrial. Isso, as duas. Ela hoje, até na questão das máquinas, recentemente eu fiz aí um trabalho para uma empresa na área de embalagens, né, que você tem aí as máquinas sendo compradas por terceiros, projetadas, né, de uma forma, digamos assim, de uma mecânica tradicional, né? E muitas vezes a pergunta é pela essa capacidade dos braços robóticos, né, em termos de produção, se não é mais compensatório você utilizar esse braço robótico para fazer algumas etapas, no qual antes você tinha, eram etapas puramente mecânica. Não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, assim, dentro da produção, você tem a parte de pegar a preforma, levar ela, aquecer ela e depois fazer o sopro, né? Sim. E isso toda essa dinâmica aí era feita através aí de uma mecânica, digamos assim, do desenvolvimento mecânico clássico. Mas, no meu pensamento, que ela se torna muito mais produtiva hoje. Antes você não conseguia fazer porque era muito caro, né, esses braços robóticos, fazer com a robótica, né? Sim. Porque ela se torna mais limpa, melhora a manutenção. A gente tem muita questão dos colaborativos hoje também, né? Sim. A gente tem uma resistência, né? E até a questão de regulamentação com os colaborativos, mas Sim. Essa tendência são robôs menores, mais baratos, que tendem a substituir, né, exatamente esse trabalho. Sim, porque os trabalhos ainda são totalmente repetitivo, né? Você tem você gera outros problemas de né? Ergonomia, né? De tudo. Sim. Exato. Foi essa pergunta: o que os profissionais fazem na indústria 4.0, né? Essa questão da produção totalmente muscular, ela cai, né? Ela cai, não tem. Sim. E o que esse profissional vai fazer é tá trabalhando, olhando a performance da produção, está desenvolvendo dispositivos, né? Está regulando melhor a máquina. Então, toda essa capacidade de projeto e isso não vai cair, isso não cai. Isso aí. Então é isso, professor Janerlan. Agradeço mais uma vez aí a aceitação do convite para o nosso evento de robótica e sistemas embarcados. Apesar de ter esse nome, é um evento que envolve todas essas áreas da tecnologia, né, automação industrial, eletrônica embarcada e robótica. Então, o assunto é extremamente relevante, né, dentro desses temas. E eu agradeço também, professor, até digo que para mim foi novo, né, essa explanação através aí do computador, todos, né? Eu não consigo olhar a carinha de cada um. Então a gente sente ainda um pouquinho essa falta, né? Mas é algo que tem que mudar um pouco também o pensamento, né? Porque muitas vezes quando a gente dá aula, a gente olha, vê como está a disposição das pessoas. Sim, você não tem reação, né? Você muda um pouco, então essa essa é a sala de aula 4.0, né? 4.0. Então ainda às vezes tem alguma falha aí na transmissão um pouquinho por esse gap aí, mas mas o importante é a gente estar conseguindo transmitir o conhecimento, né? Aproveitando esse isolamento de todos. Sim, e eu gostei bastante do pessoal colaborando aí, já vi que são pessoas em empresas top, né? Então, muito bacana. Isso aí, então só respondendo as perguntas, pessoal, questão de certificado, até o final do evento vai estar disponível no ingresso, tá? Então vocês vão acessar o ingresso do
do evento e lá vai estar o certificado, só vai gerar o certificado do evento que vocês selecionaram e assistiram. Então é isso aí. Uma boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez ao professor Janerlan. Boa noite, então, já finalizando. Pessoal, se quiserem mandar um e-mail também para a gente conversar. Se quiserem tirar uma fotinha, que a gente fazer se o professor Janer puder só tirar a tela, a gente faz aquele mosaico lá do Zoom. Tira uma então vamos lá. Eu saio do share, né? Isso. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, habilitem a câmera, quem pode compartilhar, só para a gente fazer um mosaico aqui, tirar um print aqui final. Vamos lá. Então tá aí o mosaico, só... Legal. Bacana. Bacana. Show. Agora sim, aí, ó, já me deu até uma alegrada de ver a carinha. Agora então, são pessoas reais aqui, não são robôs que estão aqui, né? Estamos em casa, mas estamos aí presentes. Isso é importante. Legal. Então, vamos lá para 1, 2, 3. 1, 2, 3 e foi. Espera só um pouco que eu tenho que virar com mais um zoom aqui, que tem mais uma tela aqui. Isso aí. Foi, pessoal. Foi? Beleza, obrigado, agradeço pessoal. A participação. Não esqueça que tem mais 2 dias de eventos lá, então quem não se inscreveu no terceiro e quarto dia de palestra e minicursos, aproveitem lá. Então, boa noite, abraço, até mais. Deixa eu só tirar a gravação aqui.